Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. O que significa debaixo do sol e debaixo do céu? O que seria o cordão de 3 dobras? Como planejar o futuro no casamento? Qual é a sua escritura preferida com o seu cônjuge? Quais são os 5 convênios para fortalecer um casamento? E o que seria diminuir a distância de um casal? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então agora nós estamos na segunda parte da designação do Vem Segue-me dessa semana. Nós vimos na primeira aula, eu usei apenas um versículo do capítulo de Provérbios, né? Embora a designação é vários capítulos de Provérbio, eu escolhi um para poder extrair princípios aplicáveis. E nessa segunda parte, então, eu vou usar o livro de Eclesiastes, que também faz parte da designação do Vem Segue-me nessa semana. Em primeiro lugar, se nós abrirmos as escrituras lá em Eclesiastes, nós vamos ver que essa é uma palavra que fala Eclesiastes ou o pregador. Eclesiastes, todo o contexto do livro de Eclesiastes, ele é na verdade estabelecido referindo-se a debaixo do sol ou debaixo do céu, e como sendo uma vida temporal e não espiritual. Então, na maioria dos capítulos, muitos ensinamentos, de certa forma, são restrições para que as coisas que nós precisamos evitar e as coisas que nós precisamos realmente fazer. Então, uma das coisas que nós vamos observar no capítulo inteiro de Eclesiastes, e nós vamos ver aqui que nós temos 12 capítulos, né, no livro de Eclesiastes, e nós vamos notar aqui que essa frase ou essa pergunta, debaixo do sol ou debaixo do céu, nós vamos ver em vários capítulos. Vários, e num capítulo só tem várias vezes. Nós vamos ver, eu vou dar aqui alguns exemplos para nós podermos observar, mas eu vou usar isso como também um ensinamento, né, para nós podermos entender o que representa quando a Escritura está dizendo debaixo do sol ou debaixo do céu, não é? Então, eu gostaria de começar aqui com Eclesiastes 1, de 5 ao versículo 10. Então nós vamos ver aqui que diz: E nasce o sol, e pôs-se o sol, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, e o faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando, e volta o vento sobre os giros. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros vão, para ali tornam eles a ir. Todas as coisas cansam tanto que ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vês isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então deixa eu me explicar aqui esse termo debaixo do sol e debaixo do céu. Nós vamos ver aqui, nós lemos do versículo 5 ao 10, mas no versículo 3 do capítulo 1, diz lá: Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha debaixo do sol? Então, na verdade, significa tanto debaixo do sol como do céu, do ponto de vista do mundo, tudo é repetição, só muda os nomes e as pessoas. Ou seja, é o que acontece na terra, né? Debaixo do sol ou debaixo do céu. E nós vamos ver aqui que
na maioria dos casos, ele até faz como uma pergunta, né? Se nós observarmos o versículo 9, conforme eu li, ele diz: o que foi, isso é o que há de ser. Então, o que já aconteceu no passado, isso vai acontecer novamente. Só muda as pessoas, só muda. E nós podemos ver muitas coisas que nós lemos nas Escrituras, do Velho Testamento, Novo, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérolas de Valor, nós estamos vendo que está acontecendo nos dias de hoje. Talvez com uma força maior ou menor em alguns casos, mas a situação que nós poderíamos nos assemelhar de acordo com as Escrituras é o bem e o mal, né? É aqueles que seguem ao Senhor e aqueles que seguem a oposição. Então, sempre foi assim desde o início da criação do mundo, não é? Só muda nome e pessoas, não é? Então, nós vamos ver aqui que ele está dizendo no 9: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Então ele está dizendo, não tem nada novo, né? Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores. Tudo que acontece não tem nada novo, né? É por isso que nós podemos, a importância de estudar as Escrituras profundamente, identificar quais foram as ações negativas ou as escolhas ruins e quais foram as consequências, e nós podemos já evitar sofrer aquilo. Porque vamos lembrar que as nossas escolhas é que vão nos trazer as consequências, né? Não tem como mudarmos a consequência. Mas a escolha, e lendo as Escrituras e acompanhando os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, muitas coisas que ele está ensinando é para nos proteger, até para que nós possamos evitar cometer os mesmos erros daquelas pessoas do passado. Então nós aprendemos que os erros do passado são para ser aprendidos, não repetidos. Então, é por isso a importância de estudar as Escrituras. E aqui, então, ele está dizendo, né? De modo que não há de novo, não tem nada novo debaixo do sol, né? Todas as coisas já aconteceram, muitas situações, desafios, né? Se nós formos encontrar, conhecer a história dos nossos antepassados, nós vamos ver que talvez algumas experiências que nós já passamos ou estamos passando, eles já passaram também. Talvez eles resolveram de outras formas, dependendo do conhecimento deles da época e o nosso. É por isso que é importante nos alinharmos, né, as revelações, buscar inspirações para podermos ter as melhores decisões, né? Então, se nós notarmos aqui, no versículo 14 fala debaixo do sol, aí no capítulo 2 ele fala, né, debaixo do céu, versículo 3, no 17 e 18 ele fala debaixo do sol, né? E no versículo 18, 19, 20, o 22, depois o capítulo 3, que é muito conhecido, Eclesiastes, né? 3, que fala sobre o tempo, né? Então ele diz lá no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Então ele está dizendo aqui na terra, debaixo do céu ou debaixo do sol, está se referindo aqui na terra. Tudo debaixo do sol ou do céu tem o seu tempo. Tudo tem. E aí ele faz uma lista de várias coisas que nós temos que observar: o tempo de nascer, de morrer, de brincar, de sorrir, de plantar, de colher e assim por diante. No versículo 4, ou melhor, no capítulo 4, nós vamos ver várias vezes ele também fala isso. Versículo 1 ele fala debaixo do sol, no versículo 3, no 14, depois no capítulo 5 ele também fala em vários versículos, no capítulo 6, no capítulo 8 e 9 tem várias vezes o debaixo do sol, o debaixo do céu. Apenas para podermos, aqueles que leram o capítulo de Eclesiastes completo, vão observar várias vezes sendo falado debaixo do sol ou debaixo do céu, para nós podermos entender que ele está se referindo ao que acontece aqui, onde estamos vivendo, né? E lembrando, né, conforme ele diz lá no 9, de modo que
nada há de novo debaixo do sol. Então, todas as coisas já aconteceram, vão acontecer e são oportunidades para pessoas diferentes tomarem decisões diferentes e colherem os frutos diferentes também. Então, eu gostaria de usar aqui também o versículo 13. Esse é um versículo que eu gosto muito, eu até usei ele uma vez para fazer, inclusive, um discurso de vários minutos só com esse versículo. E esse é um dos versículos também que cita o debaixo do céu. Mas eu queria usar esse versículo para falar um pouco sobre o estudo das Escrituras. Olha só o interessante que o Senhor fala aqui. E apliquei, eu coloquei até colorido para poder chamar a atenção, para poder observar. Lembra que eu já falei em algumas aulas anteriores a importância dos verbos, né, nas Escrituras. O verbo, ele indica uma ação. Então aqui é o verbo aplicar. Então ele está dizendo aqui, e apliquei, quer dizer, eu fiz o meu coração, quer dizer, eu apliquei o meu coração, direcionei, eu escolhi, né, a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, a estudar a Escritura e saber. Se nós estudarmos a Escritura, nós vamos saber, como já sabemos, várias experiências, tanto positivas quanto negativas, e nós já podemos ter, ou escolher, né, tomar decisões para evitar várias coisas do que já aconteceu no passado, né? E algumas coisas até de nós desejarmos que aconteça conosco. E aí as receitas estão aqui. Quem fez bem, quem fez mal. Então, só que nós temos que aplicar o nosso coração a esquadrinhar. O que seria talvez marcar, desenhar, cada um tem uma forma de fazer suas anotações nas escrituras, né? Eu, por exemplo, gosto muito de usar canetas coloridas, escrever no rodapé, ao lado da escritura e colocar post-it com indicações e tudo mais, mas cada um tem a sua forma. Então, o mais importante é que se você encontrou uma forma de dominar o estudo, né, o domínio das escrituras, siga em frente, né, não tem uma única maneira de fazer. Mas esquadrinhar, né, seria isso, aplicar, marcar, né, fazer círculo e assim por diante. Mas a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E as Escrituras é uma das fontes, né, onde nós podemos aprender isso. Mas olha só o que ele diz depois. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, né? Enfadonha quer dizer uma coisa cansativa, uma coisa talvez repetitiva, né? E talvez muitas pessoas, não, já estou cansado de fazer isso, já li tantas vezes as Escrituras, já fiz isso, né? Mas diz aqui, essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens. Mas por que ele deu isso? Para nela os exercitar. Então aqui, de certa forma, mais um verbo de ação, é exercitar, é perseverar, é não parar. Então não adianta, talvez uma pessoa dizer, mas eu já li a Bíblia de capa a capa, né? Mas é continuar, porque vai encontrar aplicações novas para uma situação nova, mais atual, para poder tomar as suas decisões. Então, esse único versículo aqui, quantas coisas nós podemos extrair, né, para podermos, no momento de estudar as Escrituras, nós podemos aprender como fazer da melhor forma possível. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que vai ser, na verdade, o foco da minha mensagem ou da aula, né, de hoje. E que está em Eclesiastes 4, do versículo 9 a 12. Só antes de usar essa escritura, eu gostaria de comentar, essa é uma escritura que há muitos anos atrás, eu e a minha esposa participamos de um seminário de casais, né? E naquela ocasião foi feito o convite para cada casal escolher uma escritura para o seu casamento ou para a sua vida, né? Não como uma única escritura, mas talvez uma escritura que relembre, reforce, né, os convênios feitos e tudo mais. Então, esses versículos aqui
em particular, né, é uma escritura muito especial para mim e para minha esposa. Isso aqui é como se eu escolhesse uma escritura da Bíblia para o nosso casamento, para a nossa família, né? E lógico, cada casal pode escolher, eu os convido, né, cada casal, os futuros jovens que vão se casar, já os dois talvez escolher uma escritura que chame a sua atenção, que te ensine princípios importantes e que relembre, né, dos convênios que nós cumprimos e devemos cumprir. Então essa é uma escritura como se fosse um lema, né? O lema que nós encontramos de Nef, primeiro Nef 3:7 e assim por diante. Então a escritura diz o seguinte, a partir do 9: melhores são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se vierem a cair, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então esses versículos, né, que eu e minha esposa há muitos anos atrás, nesse curso que nós participamos e nos incentivou a escolher uma escritura, desde essa época, essa é uma escritura, vamos dizer, foco para nós dentro do relacionamento. E aqui diz aqui, melhor são dois do que um, quer dizer, é melhor você ter uma pessoa do teu lado, né? Por isso que o Senhor estabeleceu a família, o casamento, né? Para que nenhum dos dois estivesse só, tanto o homem quanto a mulher. Porque tem melhor paga do seu trabalho ou das suas responsabilidades, né? Um ajuda o outro. É uma reunião, como nós falamos na aula anterior, é uma reunião de conselho de família. Família, né, por determinação, nós vamos ver no guia de estudo, mesmo se um indivíduo só não é casado, mas ele é considerado família, né? Então, pode-se fazer uma reunião de conselho com 2 pessoas. É uma reunião de conselho, né? Aí no 10 fala, porque se vierem a cair, então esse cair não quer dizer coisas, cair em pecado grave e tal, mas é comum, né? Nós como homens e mulheres naturais, às vezes nós estamos, né, tem um dia que nós estamos bem animados, elevados, e tem dia que nós estamos um pouco mais desanimados, né? Então, às vezes, se o marido está naquele dia animado e a esposa está desanimada, ele pode animá-la, e vice-versa, né? E os dois se ajudam. Então, se um cair, um levanta o outro, né? Um levanta o seu companheiro, né? Mas ai do que estiver só, porque depois cair não haverá outro que o levante. Mais um incentivo para poder mostrar que o casamento é um mandamento de Deus, né? Também, se 2 dormirem juntos, né, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E aí, no versículo 12, que desses versículos todos, é o que eu gostaria então de extrair um princípio aplicável para nós todos. Então, se alguém prevalecer contra um, se alguém é qualquer coisa, mesmo a oposição. E se alguém, né, talvez pior, seria a oposição. Então, se alguém prevalecer contra um, ou contra o marido, ou contra a esposa, os dois lhe resistirão. Mas a única forma de o casal resistir à oposição é os dois terem o mesmo objetivo, a mesma meta, os dois terem os mesmos convênios, né? Porque senão não haverá força, né, igualitária para que possa resistir ao mal. Então, a esposa e o marido têm que estar no mesmo nível espiritual, buscando viver os convênios, criando a família dentro do Evangelho, dos princípios, e os dois juntos, né? Então, lembra que em algumas aulas anteriores nós falamos lá que não importa quem está certo, importa o que é certo. E o que é certo, os dois vão estar alinhados e vão estar caminhando juntos, né? E aí eles podem resistir ao mal, o mal pode vir, e os dois juntos é uma força maior contra um, né? E aí diz lá, e os dois lhe resistirão. Mas olha só que interessante que diz aqui, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então vamos imaginar uma corda de 3 dobras, né? Então a representação disso nós vamos ver agora aqui. Então vejo nessa figura uma corda, né, de 3 dobras,
ela não se quebra tão depressa, muito fácil ou depressa, né? Então vamos observar aqui que Adão e Eva, né? Tudo começou na criação, Adão e Eva, então o Senhor colocou dois, né? E várias escrituras afirmam isso, né? Que o homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem, né? E um fortalece o outro, né? Mas aí nós vamos falar, bom, mas aqui está falando do cordão de 3 dobras. Então o que seria o homem, a mulher e Deus. Então esse é o cordão de 3 dobras. O homem e a mulher sozinhos, por mais que eles estejam unidos e tudo mais, eles precisam ser dependentes de Deus, que é a terceira corda, né? Por isso que ele diz lá, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então vamos imaginar que se o marido e a esposa estão alinhados com a doutrina de Cristo, né? Eles nunca vão, lógico, vão ter desafios e tudo, mas vai ser muito mais fácil, né? Superar isso tudo, né? Com fé, com oração, né? E com ação para poder sobrepujar tudo isso. E lembrando que o casal, né? Principalmente os jovens, futuros jovens que vão se casar e tudo, lembrando de vocês, né? Planejarem o seu futuro. O que é planejar o futuro? Talvez, é difícil dar uma lista aqui, ficaria imensa, mas algumas coisas talvez que o jovem possa pensar é de como a sua futura esposa ou o seu futuro esposo, como que vocês vão agir em certas situações, e quando vierem os filhos, como vocês vão educar eles, se vocês vão educar eles, né, nos princípios, quais princípios do Evangelho vocês vão fortalecer com seus filhos, que vocês nunca usem da força física contra os seus filhos para educá-los, né? Mas pelo exemplo, pelo preceito, né? E claro, às vezes vão ter que né, castigar, mas não usando a força física, mas um castigo de que o filho ou a filha entenda de que havia uma regra no lar, foi quebrada a regra e há uma penalidade, né? E aí nisso tudo pode ser combinado em família, né? Então isso é planejar o futuro, né? Mesmo antes de casar, por que não? E aí quando as coisas vão acontecendo, os dois já têm a mesma mente e o mesmo coração. Então eu vou imaginar aqui e lembrar de que um dos documentos mais importantes da igreja é esse documento, a família, a proclamação ao mundo. Então vamos lembrar que esse documento ele foi lido numa conferência geral, numa reunião especial das irmãs da Socorro, em 23 de setembro de 1995, né? E esse documento nós temos que tê-lo ou vê-lo como uma escritura, e é uma escritura, né? Mas claro, eu não vou conseguir falar dos 9 dos 9 parágrafos que tem na proclamação à família. Eu gostaria de usar, na verdade, o 7º parágrafo, né? E o 7º parágrafo aqui, ele nos ensina o seguinte: a família. Esse é o 7º parágrafo. Se você pegar lá a proclamação à família, nós vamos ver aqui no 7º parágrafo. E diz o seguinte: a família foi ordenada por Deus, o casamento entre homem e mulher é essencial para o seu plano eterno. Isso não mudou. Por isso que é importante nós entendermos que, principalmente agora que estamos na época, eu vou inclusive já adiantar para vocês, para o mês de setembro, eu vou lançar 2 vídeos especiais, assim na verdade fora da designação do Vem Segue, para falar um pouco sobre política. Mas eu vou usar doutrinariamente a minha visão, usando as escrituras, sobre a importância. Recentemente nós recebemos uma carta sobre, novamente, lembrando que a igreja é neutra, né, na política, no sentido de escolher candidato, tudo, mas a igreja incentiva as pessoas a participarem, né, da política, da vida pública e assim por diante. Mas nessa carta que nós recebemos recentemente, também diz lá que é o conselho das autoridades gerais da igreja, de que as pessoas, os membros da igreja, precisam buscar candidatos que estejam alinhados aos padrões e princípios do Evangelho.
Então, às vezes eu posso não me simpatizar ou gostar de alguém, mas se essa pessoa, como na verdade servidor público, político, que ele tá ou ele busca né, seguir uma linha de que realmente está alinhado com o que nós vivemos no Evangelho, então nós temos que buscar esse melhor candidato. Então as autoridades da igreja aconselham a nós, na verdade, fazermos isso. E por isso que aqui diz aqui, e o casamento entre homem e mulher é essencial para o seu plano eterno. Aqui é uma chave. Eu acredito que talvez quem ainda esteja em dúvida em quem vai escolher como candidato para votar, ver se esse candidato ele é a favor da família, ver se esse candidato é a favor desse ensino, na verdade, equivocado sobre o gênero, né? de que não precisa casar, se é a favor do casamento ou não, né? E então, e às vezes de uma lista que às vezes nós estamos em dúvida e nós conhecemos qual é o padrão que é que essa pessoa como candidato, se ele defende, por exemplo, gêneros, né? Essa doutrina dos gêneros que ultimamente estão falando, não está alinhado com a vontade de Deus. Se esse candidato é contra o casamento, é antifamília, né? Ensina só coisas para destruir a família, já é algo que nós podemos eliminar a nossa lista, né? E deixar aqueles candidatos que estão alinhados com isso. E aí escolher o melhor dentre esses para poder realmente colocar ou até nós estarmos vivendo de uma forma, né, melhor, né, num padrão melhor. Aí diz aqui, os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e ser criados por pai e mãe, que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade, como nós estamos vendo aqui, né? Aí diz aqui, a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma chave, que a felicidade é mais provável de ser alcançada quando está alicerçada no Evangelho. Por isso que no momento de escolhermos os candidatos, nós temos que escolher aqueles que são a favor da família, não contra a família. Aqueles que são a favor do aborto não são a favor da família. Então nós temos que ser até coerente com a nossa crença, né? Então, porque ficaria muito ser hipócrita na igreja ensinar sobre os princípios do Evangelho e escolhermos candidatos que não vão apoiar esses princípios que nós acreditamos e cremos, não é? E aí diz, e o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios, né? Então olha só, o casamento e a família são bem-sucedidos mantendo alguns princípios, e aqui então tem o princípio da fé, da oração familiar, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Então, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Então esse é o padrão, o pai é que provê, né? E diz, e a responsabilidade primordial, né, da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições que ele chama, e nós sabemos, são sagradas, né? Infelizmente hoje tem um grupo de pessoas antifamília que ensina, que pratica as coisas antifamília, e na verdade eles falam sobre, entre aspas, né, que a mulher, o marido trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, ela é inferior, e não é. O Senhor está dizendo aqui que nessas atribuições sagradas, né, então imagina, o Senhor considera isso muito importante, sagrado. Então
o homem, né? E vamos lembrar desde o início, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, né? Então eles iam ter que trabalhar para comer, e Adão seria o provedor e Eva a cuidadora, né? E aí diz: e o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Hoje, por exemplo, a gente sabe, já há algum tempo atrás, até tem um grupo de casais, né, que não querem filhos, né, podem ter, mas não querem, e eles até, né, formaram um grupo chamado DINK, né, em inglês, e que em português é dupla renda e filho nenhum, né? Então, dupla renda, marido e mulher, e filho nenhum. Porque muitos olham como os filhos de Deus vindo ao mundo é uma despesa, né? É trabalho, né? E aí diz: enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Então, a proclamação à família é a vontade de Deus. Então, se nós quisermos escolher, falando em política, escolher candidatos, ninguém é perfeito, nunca vai ter um candidato perfeito, a não ser quando Cristo voltar, que ele é o Rei dos Reis e ele vai ser o governador, né, total, e nós não vamos mais viver na democracia, mas na teocracia, né, que é a vontade de Deus. E até isso acontecer, nós vamos ter homens imperfeitos, mas nós temos bons homens, boas mulheres, né, com boas intenções, e é esse que nós temos que buscar, que estão, mas o primeiro parâmetro que nós temos que eliminar, e para ter uma lista, vamos dizer, né, na verdade, seleta, porque dentre a lista que temos atualmente, nós podemos até, né, dizer que 80% da lista de muitos aí, nós já podemos pôr para fora, porque eles estão defendendo um plano, uma cartilha de governo totalmente anti os princípios do Evangelho. E nós, como então somos considerados, nos consideramos discípulos de Cristo, então nós temos que apoiar pessoas que estão do lado dos princípios de Cristo, né? Então eu gostaria de mostrar um gráfico aqui, por isso que eu falei do cordão de 3 dobras. Nós estamos vendo aqui o homem e a mulher, é um triângulo, né? E Cristo é o foco. Vamos lembrar, então vocês estão notando esse gráfico, eu quero até explicar isso para nós podermos aprender o princípio, que não é errado, acontece, mas quando nós nos casamos, a esposa e o marido, quando se conhecem, muitas vezes, ou na maioria delas, vêm de culturas diferentes, educações diferentes, experiências diferentes, né? Então, normalmente, quando nos casamos, queira ou não queira, sempre tem essa distância, homem e mulher, sempre tem essa distância, né? E aí, se os dois tiverem a visão de Cristo aqui na ponta, como nós estamos vendo no gráfico, aí eles precisam viver os princípios do Evangelho para diminuir essa distância. Porque se nós buscarmos, lembra que eu disse na aula anterior, repeti aqui, não importa quem está certo, mas o que é certo. Então a pessoa mais certa na face da terra é Cristo. Então se o marido e a mulher estiver, né, disposto a viver e a chegar à presença de Cristo, os dois vão fazer isso. E algumas diferenças, desde que se casaram até eles poderem criar os filhos, ter os filhos, criar e tudo mais, vai diminuindo essa diferença. E nós vamos aprender aqui algumas coisas que diminuem essa diferença. Então, como eu li nesse parágrafo da a família, a proclamação ao mundo, alguns princípios, né, que se a família viver, já vai diminuir essa distância. Porque imagina uma família falando da mesma fé, uma família orando juntos, né, e individualmente, uma família que sabe o que é arrependimento e a importância do arrependimento, uma família que tem respeito, amor dentro do lar, perdão, né? Às vezes a gente faz coisas equivocadas, comete erro, tem que pedir perdão, tem que se arrepender,
que tem compaixão, que todo mundo trabalha, faz a sua parte, mesmo os filhos. Nós temos escritura de doutrina e convênios que fala que o senhor está dizendo, nós temos que ensinar os filhos a trabalhar. Claro, dentro da esfera de ação que eles podem, né? E atividades recreativas e que sejam realmente sadias. Pode ser assistir um filme em casa, no cinema, passear, viajar, sair de férias, piquenique, tomar um sorvete. Então são atividades que a família decide, mas que sejam, na verdade, boas atividades, né? Então isso ajuda muito a diminuir essa distância, né? Desde o início do casamento, que às vezes são educações, porque aí o marido e a mulher vão decidir, né? Bom, como nós vamos educar nossos filhos? Isso já diminui, se os dois chegarem a um acordo, já começa a diminuir essa linha, e dentro dos princípios do Evangelho. Então vamos ver aqui, eu queria fazer na verdade um convite para cada casal, né? E os futuros casais, né? Busquem uma escritura que vocês gostem mais, apreciem, que já estudaram juntos, que vocês acham que isso os ajuda a lembrar dos convênios, a importância de manter os convênios, né? Desde que vocês se casaram, né? E mesmo aqueles que ainda não foram para o templo, não se selaram, mas os votos, né, começam dentro do casamento, né? Legal e legitimamente casados, já começam um convênio aí, né? E claro que depois nós vamos no templo fazer convênios maiores. E aí, então, o marido e a esposa, os cônjuges, vão fortalecer seu casamento se fizerem essas 4 coisas. Se os dois, né, decidirem já desde o início, combinarem, fizerem, seguirem os princípios aplicáveis do Evangelho. E é isso que nós vamos ensinar, viver e ensinar para os filhos. O segundo é de demonstrar comprometimento com o casamento, que é a confiança um no outro, né? Também. Depois, guardarem os convênios assumidos, tanto os convênios a princípio no casamento legal e legitimamente, e depois os convênios do templo. E de tentar melhorar a cada dia, porque a gente vai cometer equívocos, erros, um desculpa aqui, um perdão lá, e vou melhorar, e é assim que nós vamos progredindo. E aí então, o Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, ele disse o seguinte: não é fácil seguir os sinais da estrada celestial quando estamos no congestionamento do trânsito celestial. Então ele está dizendo aqui, ó, não é fácil. Hoje nós estamos a nossa visão, o nosso objetivo é chegar no reino celestial. Acredito que, né, de nós todos. Mas nós estamos no caminho, na caminhada. Então nós estamos no congestionamento do reino celestial. Então não é fácil seguir os sinais, mas é possível, né? O Senhor nunca disse que seria fácil, né? Quem quiser ler esse discurso na íntegra, né, está na Liahona de fevereiro de 77. E é uma coisa que a gente sabe, né? Nós estamos na caminhada, desafios, experiências e tudo mais, é o caminho para nos conduzir. E se nós vivemos o Evangelho, nós vamos conseguir. Então, é possível, né? Então, o Elder Maxwell, no Coro dos 12, observou que o Evangelho ajuda as pessoas a enxergar com clareza e com a perspectiva correta. Uma vez que o fato de olhar a vida e as pessoas pelas lentes do Evangelho proporciona a perspectiva eterna. Se olharmos o tempo suficiente e com a frequência suficiente, enxergaremos muito mais com clareza. Coisas como guisado de lentilhas e 30 moedas de prata ou momentos de prazer sexual desaparecem totalmente de nossa vista. E o mesmo acontece com a melhora de nosso desempenho no golfe ou no tênis, comparado ao progresso rumo à paciência. E o mesmo acontecerá com relevância de redecorar a sala de estar, comparada a de ouvir e ensinar os filhos. Então existem algumas coisas que são boas para fazer, não é errado, mas tem prioridades, né? E aí vai aquela lição do princípio da Marta e da Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Não que Marta estivesse fazendo algo errado, mas é aí que nós estamos. Ao invés de eu melhorar meu desempenho no tênis ou no golfe, que eu possa melhorar
o meu atributo pessoal sobre a paciência. Ao invés de eu ficar muito preocupado em redecorar a casa, a cortina, a sala, mas de eu me aprimorar em saber ministrar, ensinar meus filhos. Então, existem coisas que nós podemos escolher num nível mais elevado de padrão. Aqui tem uma experiência da Catherine Landa, uma terapeuta conjugal e familiar. Ela contou a história de um casal que estava com sérios problemas. Eles tinham planejado divorciar-se no primeiro semestre do ano seguinte, caso não conseguisse superar suas dificuldades. Após vários meses de aconselhamento, o casal não progredira muito e estava pronto a divorciar-se, mas Lundell recusou-se a lançar mão de suas prerrogativas profissionais para dissuadi-los. Em vez disso, lembrou-lhes de seus convênios. E ela disse: é a vocês que compete a decisão de violar seus convênios. Afirmou: vocês é que terão de viver com as consequências dessa decisão. Então, para muitos jovens que estão se preparando para o casamento, pensando em se casar, muito cuidado. E às vezes nós não caímos no erro, né? No primeiro desafio, aí um quer ir voltar para a casa do pai, da mãe. Não, vocês têm que enfrentar. Eu já fiz alguns casamentos na igreja, como líder, né? Como bispo, presidente de destaque, e até como presidente de missão. E eu sempre cito algumas palavras no casamento, e eu falo sobre isso, né? Da importância de nós lembrarmos que quando o rapaz e a moça casam, a gente já não pode mais falar eu, meu, teu, é nosso. Agora é o nosso desafio, agora é o nosso problema, agora é nós que temos que resolver. Às vezes, até por força de expressão, né? Acontece alguma coisa com os filhos, ou o pai e a mãe falam: ó, o teu filho aí, né? Como se não fosse dos dois. Então, é o nosso filho, é o nosso desafio, é a nossa educação para eles, é o nosso exemplo para eles, né? Então, e essa irmã, então, ela disse algo que foi muito, na verdade, impactante para o casal, né? Bom, é a vocês que compete a decisão de violar os convênios ou não. Vocês já fizeram um convênio, agora cabe a vocês escolher se vão violar ou não. E se violar, é vocês que vão sofrer consequências. Aí, quando os cônjuges ouviram isso, eles voltaram para a visita seguinte. Estavam estranhamente afetuosos e atenciosos um com o outro. Explicaram que depois de pensarem em sua situação, optaram por honrar seu compromisso para com o casamento. Embora ainda tivesse problemas a resolver, seu comprometimento renovado fez toda a diferença em seu casamento. Então aí, né, talvez essa pergunta, esse questionamento de que vocês são responsáveis pela decisão, né? Talvez foi o impacto dos dois e ainda bem que esse casal decidiu falar: não, vamos enfrentar juntos. É um desafio, seja, né, pessoal, individual, mas os dois agora é nosso, não é? Nós temos que resolver junto, nós temos que passar juntos. E nós aprendemos que nós temos que guardar convênios. Então nós sabemos que vários convênios são feitos, né? E os convênios do templo são os convênios mais importantes quando na verdade, nos selamos no templo, né? E quando nós passamos pelo templo e recebemos os convênios, esses são os 5 convênios mais importantes que nós temos que sempre lembrar e viver da melhor forma possível, né? E são eles, né? Antes só de falar nele, os convênios, alianças sagradas entre Deus e seus filhos, constituem bênçãos a mais que ajudam a salvar a família. Ao encontrarem problemas, os casais podem recordar seus convênios a fim de achar forças para resolver as dificuldades. Os convênios podem auxiliar de diversas formas. Vocês viram que agora apareceu uma linha vermelha, onde nós vamos ver se o casal começar juntos, eles decidiram juntos viver os convênios, eles vão diminuir essa distância. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então, e os dois trabalhando juntos, vivendo juntos os princípios, eles vão se achegar a Cristo, né? Porque os dois vão estar trabalhando juntos. Então, observem aqui os 5 convênios, né?
que é o convênio da obediência, do sacrifício, de viver o Evangelho plenamente, castidade e consagração. Se nós notarmos aqui algo interessante desses 5 convênios, o terceiro, que é o convênio de viver o Evangelho plenamente, ele está imbuído dos 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos já tem a lei da castidade. Mas olha que interessante que o Senhor faz um convênio específico da castidade. Por quê? Porque hoje, é só ver, o mundo hoje, em relação à lei da castidade, é o que mais as pessoas caem em desgraça. Né? Então esse, mais uma vez, reforça que é um convênio, um mandamento importantíssimo. Além dele estar embutido, vamos dizer assim, no terceiro convênio de viver o Evangelho plenamente, aí o Senhor falou, não, agora tem que fazer um específico da castidade. Né? E a importância do marido e a mulher serem fiéis um ao outro. Né? De não haver dúvida, não deixar questionamentos, né? E de os dois realmente saberem e confiarem, né, mutuamente. E aí vamos ver aqui algumas coisas rapidamente. Mais uma vez vai diminuir uma linha se os dois fizerem o quê? Né? Vamos lembrar então que os convênios, na verdade, aumentam a motivação. Por meio do novo e eterno convênio do casamento, o Senhor prometeu que os casais dignos herdarão tudo que ele possui. O apóstolo Paulo ensinou: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando o marido e a mulher se lembram dos seus convênios, encontram inspiração e motivação para empenhar-se para fazer seu casamento funcionar e resolver os problemas à medida que surgem. Então isso vai diminuindo, né? Então os convênios que nós fazemos motivam, né? Os convênios que nós fazemos também, mais uma vez diminuindo a linha, guiam o comportamento. Os convênios que as pessoas fazem ao crescerem no Evangelho ajudam a fortalecer seus relacionamentos. Por ocasião do batismo, os membros fazem convênio de obedecer aos mandamentos de Deus e ser como Jesus Cristo. Cumprir o convênio batismal resolverá a maior parte dos problemas do casamento. Os portadores do sacerdócio fazem convênio de magnificar seus chamados e aceitar a orientação do Senhor e seus servos. Os convênios no templo também guiam o marido e a esposa em sua relação conjugal. Né? Uma outra coisa do convênio, diminuindo mais uma vez essa linha e se achegando a Cristo, não é? Os convênios abençoam os casais. Ao fazer o convênio com Abraão, o Senhor prometeu abençoar-te-ei sobremaneira. As Escrituras demonstram amplamente que o Senhor abençoa e apoia seu povo do convênio. Aqueles que o seguem tornam-se herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão. Durante momentos de dificuldade, o Senhor proporcionou orientação e apoio a maridos e esposas dignos. Por fim, receberão felicidade eterna e exaltação no reino celestial. O Elder Bruce Sinhafer observou que, por meio da obediência aos convênios, descobriremos reservas ocultas de força e fontes internas e profundas de compaixão. Essas bênçãos fortalecem os casais em períodos conturbados. Então vamos observar que o outro convênio que diminui mais ainda essa distância do marido e da mulher e se achega a Cristo é que os convênios ajudam a salvar os filhos. Né? Então vamos observar que esses convênios que ajudam a salvar os filhos é de suma importância. As bênçãos do convênio matrimonial afetam tanto os pais como os filhos. Os pais que guardam esse convênio são fortalecidos no ensino e na criação dos filhos. O presidente Brigham Young ensinou: quando um homem ou a mulher recebe a investidura, o selamento e depois tem filhos, esses tornam-se herdeiros legais do reino de todas as suas bênçãos e promessas. O presidente Bodyke Peck do Coro dos 12 reafirmou: a importância dos convênios do templo nunca é demais relembrar o valor do casamento no templo, dos laços unificadores da ordenança do selamento e dos padrões de dignidade exigidos por ele. Se os pais guardarem os convênios feitos no altar do templo, seus filhos estarão ligados a eles para sempre. Embora os pais não possam impor a salvação àqueles que não a querem, as bênçãos dos convênios do templo fortalecem os pais e os seus filhos. Então essa é a promessa dos convênios do templo. Por isso a importância de nós fazermos os convênios no templo, para salvar nossos filhos, para manter nossa família alinhada e a caminho
para se achegar a Cristo. Encerrando então, nós, cada pai, cada mãe ou família tem que assumir a sua responsabilidade pessoal. Então essa linha vai diminuir a cada momento que nós obedecemos um convênio e ajudar os nossos filhos a viver esse convênio. Então nós vamos nos achegar a Cristo. E assim podemos então ter uma família, né, eterna. Então que nós possamos ter aprendido a importância da família, a importância dos convênios, né, principalmente os convênios do tempo, e que possamos aplicar isso da melhor forma possível. Então, só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram nesse canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que ouvisse o vídeo também, até para nós aumentarmos o número dos inscritos. Então, muito obrigado e até a próxima aula.